diretamente da Amazônia. Está começando o Égua do Papo Podcast. Olá pessoal, está começando mais um Égua do Papo Podcast. E o nosso papo hoje é muito especial. Domingo foi Dia dos Pais e claro que a gente não poderia trazer outro tema. E para conversar sobre tudo isso, nós trouxemos dois convidados que irão falar um pouquinho sobre as suas vivências com a paternidade. Muitas emoções vai rolar por aqui, muitas risadas, um papo bem legal e bem descontraído. E para a gente iniciar esse papo, eu gostaria de agradecer a presença dos dois papais que estão aqui com a gente hoje, o Caio Isaacson e o Caio Silva. Não foi nada planejado, foi coincidência ser dois Caio, dois pais e dois professores. Sejam bem-vindos. Obrigado. Eu que agradeço o convite, desde já é um privilégio estar aqui com vocês, dividindo essa mesa no Égua do Papo. Bacana, legal estar aqui nesse outro lado. E só um detalhe, né? O Caio Isaacson é o pai do Cairo Marx e o Caio Silva é o pai da Alice Vitória. Sim. Também conhecida como Vivi. E agora a gente vai para algumas perguntinhas, tá? Bora ver como é que anda aí essa paternidade de vocês e vamos começar. Quando vocês descobriram que seriam pais, qual foi a primeira coisa que passou pela cabeça de vocês? Pode começar, Caio. Tá. Vai lá. Na verdade, assim, para mim, o Caio ele foi uma criança planejada e muito esperada, né? Então, desde o princípio, quando a gente imaginou sobre a possibilidade de termos um filho, a carga maior que veio sobre mim foi a responsabilidade, né? Não só com relação à criação, mas com tudo que envolve você pôr um ser no mundo e as responsabilidades que acompanham todo esse processo, né? Então isso já não era um peso, me deixava muito ansioso, né? Um receio muito grande, medo também, um misto de coisas, assim, sabe? Já para mim, com a minha esposa, foi uma coisa completamente diferente. Sempre foi meu sonho ser pai. Porém, nós tivemos uma certa complicação para viver, né? Na verdade, nós estávamos tentando, já havia 5 anos que nós estávamos tentando, e pra gente foi até uma certa surpresa, mas eu conto por quê. Começamos a investigar a questão de porquê, né, a demora, por que não estava vindo, e foi constatado com a minha esposa, ela tinha um teratoma, onde o médico disse que não era impossível, mas era complicado ela engravidar. E aí eu fui também pesquisar sobre mim, e aí o médico pediu uma série de exames e num desses exames constatou que eu não podia ser pai, né? E fez as contagens lá que tinha que fazer e tudo mais. E aí aquilo foi um balde de água fria. Eu lembro muito bem que nesse dia eu cheguei, eu não consegui descer do carro, a minha esposa foi até mim, aí ela já sabia que eu ia pegar esse resultado e eu estava em pranto, chorando, né? E aí eu falei para ela, né? Eu falei, só olha o resultado. E aí ela me falou, calma, vai dar tudo certo e tudo mais. Eu até brinquei, não, falei na hora, na emoção, falei, se você quiser me deixar, você pode me deixar. Porque o sonho de toda mulher é ser mãe. E eu não posso realizar esse teu sonho. Calma, você não acredita em Deus, você não... Enfim. Até que um belo dia a gente já tinha desencanado, estávamos até pensando em adoção, né? Estávamos até num processo já querendo visitar. E eu lembro que um belo dia nós sempre fazendo academia, eu fui chamar ela para ir para academia lá. Eu não quero ir hoje, eu tô com preguiça, eu não tô me sentindo bem. Aí eu, como assim? Ela, eu tô indisposta. Indisposta?
E aí ela foi levantar, foi ao banheiro, começou a vomitar, né? Só que desse vômito aconteceu uma coisa muito estranha. Veio junto um sangramento muito forte. E desse sangramento nós corremos para o hospital, né? E lá o médico pediu um exame, onde esse exame ele falou, olha, não sei, mas faça um exame de sangue para ver isso aqui. Aí eu, doutor, o senhor acha que a minha esposa está grávida? Aí ele falou assim, há uma possibilidade. Aí corremos para o laboratório, cara, foram os 20 minutos mais longos da minha vida. 20 minutos que durou 1 hora. E, gente, nós já tínhamos feito inúmeros testes, toda vez a gente fazia, toda vez era um teste. E eu sempre brincava com ela quando eu abria o teste, né? Eu falava, positivo! Aí ela, não, negativo. E dessa vez, quando eu abri, que eu vi, eu tomei da mão dela, né? Eu abri e vi o positivo. Gente, aí dessa vez ela, é brincadeira sua de novo. Pô, a gente tá esperando o bebê aqui. Cara, pronto, foi só emoção. Nesse dia a Vivi chegou. Foi assim, desculpa. Foi nesse dia que você se tornou pai. E é muito impressionante a gente ouvir a história do Caio, que a gente sempre pensa nessa questão de não conseguir gerar. Geralmente essa dor de não conseguir gerar, ela geralmente vem da mãe, né? Quando não consegue. É difícil o homem reconhecer que ele tem algum problema e que ele não pode gerar ali um filho para aquela família, enfim. E vindo de um homem é difícil a gente ver, né? E a gente percebe o quanto que é uma dor que machuca muito, né? Então a gente pode dizer que o Caio se tornou pai naquele dia, que ele viu aquele positivo. E quando eu vi aquele positivo... calma... Pode ficar à vontade. Quando eu vi aquele positivo, nossa, cara, eu saí pulando tanto, agradecendo a Deus, porque foi uma coisa que eu tinha dentro de mim. Eu sabia, eu tinha convicção que eu ia ser pai. Era alguma coisa que falava dentro de mim, você vai ser pai. Eu não sei, é que nem a volta de Jesus, eu não sei o dia e a hora, mas uma hora eu vou ser pai. E foi eu costumo dizer que Deus estava me preparando para ser pai, entendeu? Eu não digo que demorou, que foi... Não, foi o tempo de Deus e eu estava passando um processo. Mas depois eu vou dizer para vocês também a vinda da Vivi. Quando a Vivi veio, não nasceu só a Vivi, mas nasceu um pai também que mudou 360 a minha vida. Então... E a gente sabe que a maternidade e a paternidade não existe um manual de instruções, né? Quando o José Felipe chegou, era algo que eu conversava muito, né, com a minha comadre sobre isso. Aí ela dizia, não adianta, tudo que tu assistiu no YouTube, tudo que tu leu, nada vai funcionar. E eu queria entender com vocês quais foram os grandes desafios da paternidade para vocês, principalmente nesse início que é tudo novo. Todo dia é uma vivência nova na maternidade e na paternidade. Mas no início, para vocês que não tinha, era o primeiro filho, não tinha outra experiência, como é que foi para vocês? Realmente não existe manual, né? Dali você vai se construindo como pai no processo. Você vai vivendo cada dia após dia, você vai se vendo capaz de superar qualquer desafio que vai sendo colocado. Na verdade, é como o Caio falou, né? Dá uma reviravolta na vida da gente, ainda que você pense em planejar algo. Antes da criança chegar é uma coisa, depois que chega é outro nível, né? A sua vida realmente ela se transforma, você se transforma, é inevitável, né? Porque você passa a enxergar a vida de um ser ali tão indefeso, que precisa de tanto carinho, né? De tanta proteção e você parece que fica no automático ali, né? Até mesmo as rotinas no trabalho, a vida social... Parece perder um certo sentido e ficar em segundo plano, né? Um ser tão pequenininho passa a roubar toda a cena.
E é muito isso, né? Então não tem realmente, você pode se preparar a fazer o que você quiser. É no processo que você vai se descobrindo, que você vai vendo que as suas limitações são facilmente superadas, porque você ganha uma força, uma energia muito forte para ir sempre além, né? O que o Caio falou, e como você colocou muito bem, Suzy, eu lembro que eu comecei a assistir vários vídeos no YouTube, corri pro YouTube, né? Qual é o milagre que faz o bebê dormir a noite inteira? O ruído branco. Aí eu tentei, eu dormia primeiro que ela, mas enfim, vamos lá. Corri pro YouTube e aí já eu ver todos os vídeos, não, tem que fazer isso e isso, beleza, tô craque, agora pode vir, papai. Pode nascer, viu? Mano, vou matar no peito e fazer o gol, que agora eu sou o pai, mano, quando veio. Papai, não tinha YouTube que dava pra eu gravar outros vídeos. Olha, não acreditem nesses vídeos. O Caio só tinha uma entidade que conseguia dominá-lo, que era a galinha pitadinha. Dominava ele e eu. Mas é engraçado assim você falar, Suzy, porque uma situação também que me fez lembrar é que, como eu lhe falei, corri pro YouTube e tudo mais, mas a gestação da minha esposa também foi um momento a qual eu compartilhei junto com ela. Estive lado a lado, a gestação dela não foi fácil, ela teve descolamento de placenta, então ela teve que ficar muito tempo deitada, em repouso, tomando medicamento para neném não vir antes do tempo, entendeu? Então tudo isso me preocupava desde esse momento. E era, como eu disse para vocês, era um momento muito desejado para a gente. Só que quando a Vivi veio, outra coisa que tive que aprender, que não tinha no YouTube, né? A minha esposa acabou tendo depressão pós-parto. E aí a gente sofreu demais com isso. Mas eu conto para você, Caio, assim, que não foi uma coisa que eu consegui assimilar na hora. Eu sou pai de primeira viagem, né? Tudo era a primeira vez para mim. E aí eu vi a minha esposa amamentando a minha filha e tipo... Sem conexão. Sem conexão, não trocando o olhar, sem afeto. Parece que ela fazia aquilo por obrigação. E aí aquilo me chamou a atenção, né? Eu falei, nossa, uma coisa que a gente desejou tanto, planejou tanto, e ela não está vivendo esse momento. Para vocês terem uma ideia, a minha esposa foi conseguir dar banho na minha filha, a primeiro banho com 4 meses. Durante esse tempo todinho, era eu que dava banho, era eu que acordava cedo, enchia água e colocava tudo, ela não conseguia. E isso aí, eu peguei e relatei para a nossa obstetra, né, a nossa médica que nos acompanhava. Eu falei, doutora, tem uma situação que está me intrigando. A minha esposa, falei tudo isso que eu acabei de falar, né? Ela ficou olhando para mim com uma cara fechada, sabe? Como se eu estivesse falando. Aí ela virou para minha esposa, nós estávamos assim como vocês estão aí, a médica olhou assim para minha esposa e falou, olha, é o seguinte, é tudo no seu tempo, não vá na conversa dele, é tudo no seu tempo. Aí eu fiquei, meu Deus. Como se você estivesse tirando a responsabilidade de você, estivesse reclamando. Isso, aí eu falei, eu falei, gente, mas o que eu fiz? O que eu fiz? Não estou entendendo. Aí eu peguei, eu falei, não, quer saber? Vou pro pai dos burros de novo, que é o YouTube. Corri pro YouTube, coloquei tudinho. Aí apareceu lá, depressão pós-parto. Aí eu comecei a assistir tudo que tinha a ver com depressão pós-parto. Falei, então aí é os isso. sintomas iam se encaixando. Ia se encaixando. Eu falei, então é isso que ela tá passando. Então pronto, vamos tirar essa depressão daqui. Entendeu? Sem avisar ela, comecei a ajudá-la. Né, comecei a transformar o dia mais alegre, comecei a estar, não que eu não estivesse ao lado dela, mas comecei a estar mais presente ainda, ou seja, e aí nós fomos vencendo aos poucos, mas não é fácil. É bom frisar também que esse papel do pai não é apenas com o filho, mas também acompanhar a esposa desde o período da gestação, porque isso vai refletir na gravidez, até o momento que ela se sentir segura
realmente para estar com a criança, né? E isso aí ela me deixou bem claro. Ela falou assim para mim, eu lembro benzinho, no primeiro dia que eu voltei a trabalhar, né, que ela ia ficar sozinha com a neném, ela falou: amor, eu tô me sentindo insegura, eu tô com medo, será que vai dar tudo? Eu falei: amor, vai dar tudo certo, qualquer coisa pode me ligar que eu estarei aqui, mas vai dar tudo certo. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Legal, né? E é muito importante que os pais, eles tenham essa consciência, né? Que pai não é só você fazer um bebê, né? É um processo que ele vai muito além do que só fazer um bebê, colocar ele no mundo. Tem a questão da responsabilidade afetiva, os laços, eles vão... tanto com a criança quanto com a mãe também, e ter essa sensibilidade. Porque se o Caio não tivesse tido essa sensibilidade de perceber que a esposa dele não estava bem, que aquele sonho que eles tiveram por muito tempo não estava sendo vivido da forma como eles tanto planejaram, talvez hoje ela nem tivesse mais aqui, como acontece com muitas mães. Então é muito importante que o pai tenha também essa sensibilidade, e as outras pessoas também, porque a gente vai visitar uma mulher recém-parida, todo mundo vai logo querendo saber do bebê. Ninguém vai lá saber se a mãe tá bem, se dormiu bem, se precisa tomar um banho mais demorado para lavar o cabelo. Sim. A gente não costuma fazer isso, né? Os nossos olhares, os nossos cuidados, eles sempre vão ali só pro bebê. E a mãe também passa por esse sofrimento. É muito importante também a gente levar em consideração, por exemplo, você teve esse olhar mais atencioso e tudo, e saber também a importância do psicólogo, né, numa situação dessa, porque a terapia ela vai ajudar muito aquela mãe a se encontrar, vai fazer aquela conexão da mãe com o bebê, para ela poder entender o processo. Às vezes, devido a esse sonho tão longo, foi se prolongando cada vez mais, ela... mesmo recebendo a notícia, parece assim que não cai a ficha. Sim. E quando ela reproduz, passa por toda aquela fase, é como assim, se ela não tivesse acreditando tudo que ela está vivendo. E às vezes que ela devia estar também desacreditada, ou... são várias situações, né? Mas entender que é muito importante a terapia para que essas mamães que passam por esse processo, né, de depressão pós-parto, que é muito grave. Existem mães que abandonam as crianças, o bebê, que não querem amamentar. No caso, a sua esposa, graças a Deus, deu tudo certo, que ela ainda conseguiu, mesmo não tendo aquela conexão, mas ela ainda conseguiu amamentar. Que a amamentação também é outra situação muito importante. E ela conseguiu, mas tem mães que simplesmente rejeitam o bebê. Não quer de jeito nenhum. E aí o bebê tem que ficar consumindo leite, do banco de leite, então... Mas também assim, o depoimento do Caio é importante pela parceria, né? Pela sensibilidade, poder ver. Eu lembro que a Cássia também passou por um momento muito difícil durante a gestação, e todas essas dificuldades, porque a Cássia foi até o último momento trabalhando, e isso gerou um efeito assim muito ruim na reta final da gravidez, colocou em risco ela, o nosso filho. Cair. Mas assim, é importante a gente observar que esses são os momentos em que a gente realmente precisa estar juntos, porque aí os laços começam a se consolidar, e isso reflete na criança, né? E eu penso assim que a parceria que o Caio teve é um exemplo a ser seguido, porque terapia é um processo já além, a partir da sensibilidade que ele teve de perceber que tinha algo... E ajudar de alguma forma. Vai a conexão do casal, né? Estando naquele momento, ter a conexão do casal, de o homem poder perceber, poxa, a minha mulher não é desse jeito, a minha esposa não é desse jeito. Essa não é a esposa que eu tenho ao meu lado, ela tem alguma coisa, né? Foi o que aí eu ficava com receio de perguntar a ela, né? Que eu via que ela estava diferente, por isso que eu fui tirar dúvida com a médica, e a médica simplesmente... E a paciência também, né, que você teve, porque já pensou se você pega, ao invés de acolher, você vai julgar, isso, aquilo, começa a brigar. Tem que ser muito paciente, saber, né, como falar, porque aquele momento é muito sensível. E eu acredito que a própria mãe, ela não consiga identificar, né, que ela está passando por esse processo de depressão pós-parto, porque eu acredito que para ela está dando o melhor dela. Aí se a pessoa vem julgar, ela vai achar que o melhor dela
não é o melhor, não é o suficiente. E ela é capaz de desistir até de fazer o mínimo que ela tá fazendo, E que ela tá eu precisando. lembro que ela chorava bastante, né? Como se ela tivesse, ela mesma se cobrando, ela, poxa, eu não estou fazendo o que eu posso fazer pela minha filha e tudo mais. Eu lembro disso, ela chorando bastante. Eu, calma, amor, calma, você está sendo... Outra coisa foi, como você disse, né? Só o casal sabe assim o momento. Aí as pessoas chegaram. Ah, porque você não está conseguindo amamentar, porque essa neném está chorando, seu leite não é o suficiente Seu para leite ela. é muito fraco, dá logo mingau. Tem que dar mingau. Aí ela chega, amor, a minha filha está passando fome, porque... Amor, pelo amor de Deus, ela tá bem, ela tá saudável, tá ok, tá tudo bem. A nossa filha nunca pegou mingau. Foi do peito para introdução alimentar, pro feijão, pro açaí. Ela foi do... E a bichinha come. A minha comadre sabe O Caio disso. também nunca foi de mingau. Ele gostava também mesmo de comida. E ela saiu, mano, mas também a minha esposa, mano, ela ficou um palitinho assim, que a bichinha... Não é tão grande. E ela já não é grandona, né? E ela ficou um palitinho, mano, mas... Graças a Deus, tudo vem, né, para contribuir, para a gente aprender. E agora mesmo, aí agora já está com papo de, será que não dá para mais um? Gente, agora deixa eu falar para vocês a gente vai entrar numa parte bem sensível, mas também uma parte bem emocionante, e eu acredito que seja assim para vocês voltarem lá no túnel do tempo. Como foi quando vocês receberam a notícia? A fulana vai ter bebê agora. Como é o nome da sua esposa? Elaine. A Elaine vai ter bebê agora, Chegou a Caio. bolsa. Caio, a Cássia vai ter bebê agora. Vocês acreditaram logo? Estavam perto, estavam longe? Como foi essa situação? Vai lá, Caião, começa aí. Eu estava muito longe. Porque, na verdade, houve um erro no cálculo, né? Era como se uma semana de antecipação. Acho que o cara estava com muita vontade de pular para o lado de cada vida. E eu estava numa missão, no período que estava tendo uma eleição fora de época no município de Pedra Branca. E eu estava com uma incumbência de auxiliar o nosso grupo político nessa missão lá e estava para lá. E era um final de semana que eu tinha ido numa sexta, eu estava retornando e do dia que e é interessante assim, porque tem uma história que a gente estava no hotel e na noite que a Cássia começou a passar mal, foi uma noite que eu não consegui dormir direito, porque parecia, eu me levantei diversas vezes, chamei uma pessoa que trabalhava no hotel, pedi para ele espanar as camas lá, que na minha cabeça estava muito cheio de poeira. E aí eu não conseguia, aí todo mundo cansado, não, cara, bora dormir assim mesmo, amanhã a gente já vai e tal. Aí disse, não, mas não tem condições de dormir, eu sei que mesmo assim não... Enfim, nesse momento a Cássia já estava sentindo as dores, já estava nesse... E eu só fui saber no dia seguinte. Foi realmente assim, uma notícia que me pegou de surpresa. A princípio não acreditei. Fala a verdade, o Beto me ligando, fala a verdade. Você tá indo pro centro cirúrgico. Vem-te embora que teu filho vai nascer. Eita, na hora que eu soube, eu já estava chegando em Porto Grande. O que tá fazendo? Não, vou almoçar aqui depois. Aí, não almoça não, vem-te embora que teu filho tá nascendo. E aí, engraçado, eu lembro de uma história que a turma que tava no carro comigo, aí eu dirigindo aqui, limpando as lágrimas. Aí um colega meu, saudoso colega, Nildo, bateu no meu ombro assim e falou: "Ei, amigo, só dá uma encostadinha aí você vem pra cá, vai chorando, vai curtindo a emoção e deixa seu amigo dirigindo." E foi isso que aconteceu. Quando eu cheguei, o cara já tava aqui nesse plano. Opa, mas foi assim, uma carga pesada. E o meu já foi meio diferente. Minha família todinha é de Santana, né? Então nós resolvemos ir visitá-los nesse dia, né? Vamos passar o dia para casa da minha mãe e tal. Vamos, de boa. E então nós resolvemos ir. Chegou lá em Santana, na casa da minha mãe, brincadeira e tudo mais. E aí a minha esposa, a Vivi, foi silenciosa, não teve contração, essas coisas. Aí ela só sentiu um líquido sair, né? Aí ela foi ao banheiro e tudo mais. Aí ela falou, aí depois ela voltou do banheiro, ela falou: "Amor, aconteceu algo estranho, tem um líquido e tudo mais e tudo mais." Nisso a Vivi, como eu disse para vocês, né, ela foi uma
uma gestação meio bem conturbada no sentido de ter um descolamento de placenta, então ela deu uns 2 sustos na gente antes de ser o oficial. Ficamos lá na maternidade aqui e tal, tá. Fomos para Santana. E aí, chegando em Santana, lá, vamos para o hospital, Deus o livre, fomos para o hospital, chegou no hospital, o médico fez todo o procedimento, verificou, e aí pra mim eu pensei que ele só ia verificar e tudo mais. E aí quando ela entrou, eu só vi quando a enfermeira veio e disse: sua esposa já vai ficar, ela já vai ganhar. Mano, parece que puxaram assim o caião e soltaram no chão. Bum! Falei, meu Deus, então eu preciso estar com a minha esposa. Só que foi justamente naquele período da pandemia, cara. E aí, gente, aí eu falei, eu quero entrar com a minha esposa. Não, você não vai poder entrar, você vai ter que ficar aqui fora e tudo mais. Eu falei, não, eu quero estar com ela nesse momento, é um momento que a gente estava aguardando, eu quero estar segurando na mão dela, eu quero que ela aperte a minha mão quando ela... Aí, enfim, não deixaram eu entrar de jeito nenhum lá no centro cirúrgico. E a Vivi, ela disse que ela não sentia a contração, né, para vir. E aí eu lembro benzinho que a sala tinha umas coisas assim, tipo umas janelinhas lá em cima, e eu peguei e fui pro lado dessa sala, já que eu não podia ver, mas eu ia estar pelo menos sentindo. E ali, gente, eu comecei eu dobrei meus joelhos ali no meio do hospital e comecei a clamar a Deus e comecei a cantar o hino que eu sempre cantava para minha filha dentro da barriga da mãe dela, né? Acalma o meu coração, acalma o... E a minha esposa, depois de tudo ocorrido, ela falou, você ouviu uma voz parecida com a sua lá dentro cantando. Eu falei, amor, era eu que estava lá fora cantando para te acalmar. E aí, desculpa gente, aí amor, pois funcionou. Mas a Vivi não veio normal, né? A Vivi, ela teve que tomar injeção para forçar, né? Mesmo assim, desculpa gente, a Vivi não... Fica à vontade. A Vivi não veio normal, aí teve que tomar injeção, mesmo a injeção não veio, então foi preciso fazer a cesárea. No que fizeram a cesárea, a enfermeira veio, né, e falou, olha pai, nasceu. Aí a primeira coisa que eu perguntei, tá tudo bem com a minha filha? Tá tudo bem, ela tá perfeita. Nossa, aí eu só fiz desabar de novo e agradeci a Deus, sabe? Mas é uma emoção muito grande. E vocês falando aqui, vocês estão fazendo eu relembrar tudinho, coisa que já estava bem guardada. Eu nem lembrava. Mas é uma memória muito boa, né? Boa. E o tempo vai passando e a gente quer frear. Não é só você que tá chorando, olha. Não é só você que tá Eu chorando. sempre conversava com a Cássia sobre a vontade de estar junto no momento, sabe? De filmar. Sim, a gente sonha. Até hoje eu não sei se eu daria conta, né? Mas a disposição era essa, né? Quer fazer que nem aquele meme. Teto, caiu e ia pular, ia estar aqui. Pelo menos o choro ia sair do bebê. Porque é um momento único, assim, né? E aí, você falou agora da possibilidade de outra, a gente depois ficou pensando tanto, né? Mas enfim, acho que a bênção de Deus já está cristalizada na nossa vida, na figura do nosso filho. Mas cada momento, né? É impressionante como a gente... E assim, isso, não é só depois, não é só quando nasce. É desde a notícia, a gente já começa uma metamorfose, sabe? Já começa a transformação. E quando ele tiver aqui, anos, como é que né? vai ser? 4 aninhos, fez dia 10, Ai, agora passa dia 10 tão do rápido 5. as fases. E Caio, e agora eu tenho uma pergunta pra ti. Olha, mudou. Os apresentadores mudaram. Não, porque eu quero saber se a emoção foi quando tu pegaste a primeira vez na mão. Assim, como foi? Foi. Eu cheguei lá, quando eu consegui ter aquela... Cara, nós somos muito cabeludão. Eu olhei aquilo assim, era uma emoção surreal, parecia que não era verdade, sabe? Parecia que era um boneco ali, quando eu olhava assim, meu Deus, meu filho. É uma emoção única. Ela veio no colo, assim, da minha esposa, né? Eles vieram trazendo ela numa maca.
E aí ela veio deitada assim, eu lembro bemzinho. Ela tava um pouquinho roxa ainda por causa do trabalho de parto, né, a neném. E aí, cara, eu peguei a Vivi assim, quando eu peguei, eu também sem jeito, né, desajeitado, paizão de primeira viagem. Mas que eu olhei, nossa, amigo. É indescritível, gente. Não tem uma emoção, não tem uma coisa assim que eu... A única coisa que eu falei... Que compara, uma emoção que compara. Não tem, pra quem não não tem. é pai saber. Não tem explicação. Eu lembro de um panorama de eu estar com ele no colo e a minha visão alcançar o olhar da Cássia. Ali, eu acho ali que ali para mim é um maior simbolismo assim do que representa a família, né? Sim, sim. Nessa conexão, por tudo que ela tinha passado durante a gestação, e eu fui assim um pai muito babão, assim, sabe? Dois. A criança vivia molhada. A Cássia tá aí uma coisa que ela não pode reclamar, mas assim, Era porque frutas, era tudo. Parece que era vivemos uma assim dieta. com profundidade Não pode ver, todo o não pode processo. Mas na reta final realmente foi muito penoso para Cássia e assim, aquilo me preocupava bastante, sabe? Sim, sim. E aí depois de tudo aquilo que a gente passou, como você falou, o casal sabe, né, de tudo que passa e muitas coisas tinham acontecido ali, né, Cássia, porque a gente tinha também muita insegurança com várias coisas e as coisas começaram a acontecer quase que na véspera do nascimento do Caio. Parecia assim que era realmente uma bênção e essa bênção ela vinha acompanhada de várias outras realizações. Tanto é que o Caio nasceu e eu comecei a chamar ele de o revolucionário da minha vida, porque realmente sacudiu tudo e tudo começou a se organizar e aquele panorama daquele olhar ali, a gente não falou nada, mas a gente sabe muito bem a força que aquilo teve pra gente, porque ali ficou cristalizado, né? Muito louco mesmo. E eu pego as primeiras palavras que o Caio iniciou, né, o podcast, falando que realmente, agora sim, quando eu peguei, eu falei, cara, agora essa daqui vai mudar a minha vida, né? Foi uma mudança radical na minha vida, né? Comecei a me preocupar com coisas que eu nunca me preocupava. Por exemplo, eu sempre fui um cara sedentário, nunca gostei de atividade física, e a partir desse momento eu tenho uma vida que depende de mim e eu quero ver essa menina crescer bem, saudável, entendeu? E eu preciso estar do lado dela. Então eu comecei a me cuidar mais, a fazer atividade física por mim, porque eu preciso, né? E pela minha filha, porque eu quero estar saudável ao lado dela. Então, pequenas coisas do meu dia a dia mudei. Antes eu dirigia com... Não que eu era irresponsável dirigindo, né? Mas aí naquela Não loucura do temia dia a dia, nada, não né? temia e tal. Não, hoje eu sei que tem alguém esperando eu voltar para casa, entendeu? Então hoje eu já dirijo com mais prudência, já dirijo, né? Eu no início eu tinha uma sensação de medo, sabe? Porque uma vez eu até conversei com a Cássia, parece que depois que o Caio nasceu eu fiquei medroso. Mas depois eu fui entender que na verdade esse medo é a cautela, é o senso da responsabilidade, de você realmente ter alguém que você sabe que precisa. Que espera por você. E assim, é porque não é só questões materiais, é a questão afetiva mesmo, sabe? Porque isso não é mais nenhum achismo, né? Isso chega até a ser científico, né? Sim. Que é essa aproximação, esse calor humano, essa troca que a gente consegue ter com os nossos filhos quando a gente realmente está presente, faz toda a diferença, porque parece que você estrutura mais, o emocional parece que vai se encarregando de se fortalecer e isso não tem dinheiro no mundo que pague, né? Essa vivência cotidiana, o calor trocado, eu tenho absoluta convicção que faz toda a diferença. Quando eu olho para o meu filho, em algumas atitudes, comportamento dele, isso aí não aprendeu em lugar nenhum, não. Isso é da troca aqui, né? Inclusive, falando nessa questão, né, que você diz que observa nele essa questão da troca ali que vocês têm, né? Eu queria que vocês me falassem o que você já olhou no Caio e disse, isso aí é meu. Isso aí ele puxou pra mim. Esse defeitinho aí veio dessa fábrica aqui. É o Macherox. Vamos deixar ele falar.
Eu acho que é um misto, né? Porque dá algumas coisas que eu digo que são virtudes, né? Claro, não vou jogar contra a minha persona. Mas é que tá presente na Cássia também. Mas assim, o cara é impressionante, né? E é impressionante mesmo, porque eu nunca... Os traços que eu reconheço, que valorizo muito nele... Por incrível que pareça, nunca foi a prioridade para mim, assim, eu tá querendo lapidar para que ele foi. E aí, naturalmente, se estabeleceu. Aí que eu falo, eu penso que a vivência cotidiana, essa troca, ela constrói. No silêncio, ela constrói. Sim. Eu falo no silêncio assim, não é que você não tem partilha, porque as partilhas que criam as memórias afetivas, e as memórias afetivas, elas guiam uns aos outros feito farol. Então, às vezes, você está ali reproduzindo um comportamento e esse comportamento pode ser até aleatório, mas a criança está observando e ela já está começando a fazer a seleção. Independente da idade, ela já observa. Então, assim, eu vejo o Cairo muito determinado e aí isso, eu e a mãe dele somos fruto da determinação. Fala demais. Se expressa maravilhosamente bem, se comunica bem, se relaciona bem. É um garoto do bem, sabe? Então, assim, são coisas que estão presentes muito no meu perfil, no perfil da Cássia. E assim, como eu disse, os valores que a gente sempre priorizou foram outros, mas essas características estão nele, né? Isso deixa ele um ser formidável, maravilha. Já a Vivi, eu acho que a Vivi é assim, fisicamente ela é mais parecida comigo, mas o jeito dela é a mãe todinha, entendeu? O humor dela, o jeito dela. Mas tem uma coisa que eu observo na Vivi que eu sei que aquilo ali foi o papai que deixou de herança. Que ela é bastante comunicativa, né? Ela é muito comunicativa e ela é bastante sociável. Ela abraça, ela brinca, ela chama, ela conversa, ela também fala demais pelos cotovelos, né? E eu sou bastante comunicativo, eu sou assim, eu chego, eu já vou conversando, brincando e tudo mais, né? E já minha esposa não, ela é mais retraída, ela já é mais... A bateria social dela, Suzy sabe, a bateria social dela é baixíssima, sabe, assim, tipo, mesmo de algumas horinhas, pronto, já quero e tal. Já a minha filha não. A minha filha ela é inimiga do fim, igual o pai, né? Olha, nós fomos pro show que teve lá do Capital Inicial e a gente tava curtindo, eu, a minha filha e a minha esposa, bora. Aí eu falei, acabou com a nossa vibe e tal, né? Então, essa aí, com certeza, isso aí foi do paizão que ela puxou. E a gente sabe, né, que a vida de pai, de mãe, não é só flores, né? Eu queria que vocês compartilhassem com a gente qual foi a maior vergonha que o filho de vocês já fez vocês passarem. Ixi, eu não vou lembrar. Vergonha? Vergonha mesmo assim. Não digo que foi uma vergonha, mas foi uma queimada de língua. Eu vou dizer assim. Meu filho nunca vai fazer isso. Exatamente. Sabe aqueles pais que vão no supermercado e aí, antes eu e a minha esposa, a gente ia no supermercado. Julgando. Aí o moleque começa a dar aquele auê dentro do supermercado porque quer um Kinder Ovo. Aí a mãe, não, menina, não vou levar. E começa, uai! Aí eu olhava pra minha esposa. Nossa, nunca vai fazer a isso. minha filha nunca vai fazer isso. Um belo dia, estamos lá no supermercado, né, fazendo as comprinhas e tudo mais. A minha filha, é porque eu quero isso aqui. Aí eu, não, filha, não dá, né? Hoje não vai dar para levar. E ela, mano, ela se jogou no chão e começou. Aí eu olhei pra minha esposa, tipo, cara, o que... Chama aquele pai lá, como é que para isso aqui? É sua filha? É sua filha? Não, é sua filha. Meu Deus do céu. E aí depois, acalantamos e tudo mais. E aí chegamos no carro. Cara, apagamos a língua. Mas não chega a ser uma vergonha porque a gente, às vezes, quando não tem os filhos, né? A gente fica pensando assim, né? Que o pai não tem controle ou alguma coisa do tipo, mas só agora, nesse momento, quem está vivenciando sabe como é que é,
né? Eu nunca que eu ensinei a minha filha a fazer isso. Foi o jeito dela, né? Foi espontâneo. Mas, na verdade, nós temos que passar esses exemplos, né, para os nossos filhos. Por exemplo, não que eu já tenha tratado a minha esposa mal alguma vez, mas o que é que eu procuro sempre estar fazendo dentro de casa para que ser um espelho para minha filha, né? Não é porque é uma menina que eu vou agir como ela diferente. Não, eu vou tratar a minha esposa para minha filha ver como um homem deve tratar uma mulher. Eu trato a minha mulher com carinho, sempre zeloso com ela, sempre preocupado com ela, entendeu? Sempre cuidando, dando do bom e do melhor para ela e tudo mais, dando carinho, abraço, para quando a minha filha venha crescer e escolher uma pessoa. Ainda não decidi isso, mas a idade eu já decidi. Com 95 ela já está liberada, já disse para ela, né? Mas quando ela venha escolher uma pessoa para ela, que ela não aceite menos do que o pai dela foi para a mãe dela. Não, meu pai nunca tratou a minha mãe assim. Por que eu vou aceitar isso? Então, a gente já tem que começar dando os exemplos a partir desde esse momento. Eu sou muito adepto. Uma vez eu estava assistindo um vídeo, até da escola que o cara estuda, que era sobre o pai que tinha ido homenagear a filha que estava de aniversário. E aí eu lembro que na hora ele leva um buquê de flores, entra na sala e dá o buquê de flores para a filha, dá um abraço, faz uma declaração e sai. E eu lembro que a Cássia imediatamente falou assim, olha esse gesto, isso aí é para cristalizar na mente da filha dele que tipo de homem, né, se for o caso, que ela merece, né? Ela não merece menos que isso. Né? Porque esse é um gesto muito importante, né? Para que a gente possa, até porque não existe esse negócio de príncipe, de princesa, existe vida real. E a gente tem que acabar com essa ideia de ficar, né, anestesiando realidade que por vezes pode ser dura. Então, você saber reconhecer pessoas, né, saber que há pessoas e tem pessoas, então vai tudo, o gesto maravilhoso. E isso é muito real. Eu vi também um vídeo de uma psicóloga que ela estava relatando sobre essa questão, né? As vivências que você vai levando para a vida como referência do que você aceita ou não no decorrer da sua vida, da juventude, da vida adulta. E ela falava sobre a filha dela, né? Que o pai dela sempre tratou a filha dela muito bem, com muito respeito, muita educação, abrindo porta do carro, pegando mala, se for mais pesada, sempre com toda a cordialidade, né? E ela conheceu um rapaz, ia passar o final de semana com esse rapaz, né? Aí o pai dela foi deixar ela na casa dele, aí não deu meia hora, ela ligou pro pai dela ir buscar ela de volta. Aí a mãe dela ficou preocupada, o que aconteceu? Aí quando os pais dela chegaram, né? Aí o pai dela desceu do carro, pegou a mala dela, né? Colocou no carro. O que foi, minha filha, que aconteceu? Mãe, a senhora acredita que nem carregar a minha mala ele carregou? Não vou ficar com ele. Então isso vai muito desse reflexo do que a criança vai vendo no decorrer da criação dela, né? Da vida dela, do desenvolvimento dela. Para ver o quanto o exemplo é importante, né? Sim, e isso também casa muito com o nosso assunto do episódio anterior, né? Do quanto que a mulher aceita ali estar naquele ciclo de violência. Muitas vezes ele vem dessas vivências. A referência que ela tem de relacionamento, aí é de um relacionamento conturbado, que tem que haver briga, onde o homem sempre está ali falando um pouco mais alto com a mulher. Às vezes a referência que ela tem é essa e ela não conhece outra forma. Então, acaba se submetendo. Exatamente, acaba se submetendo a esse tipo de vivência, né? Interessante. Assim, toda fase, ela é uma fase desafiadora, uma fase nova. Qual foi a fase, ou qual é a fase que está acontecendo, que vocês acham assim, não, essa fase ela é mais desafiadora, eu tenho que ter mais atenção? Eu tenho várias, assim, é impressionante, por isso que eu digo que é um processo, né? No processo que a gente vai se forjando. Então, quando é muito menorzinho, assim, parece que a tutela está muito mais presente na nossa mão, a gente pode resolver, né? Mas, por exemplo, o cara está com 13 anos e aí ele já está tendo algumas experiências que mexem com as questões emocionais, sentimentais, e aí o desespero começa a aparecer, porque
São coisas assim que, por mais que eu possa sentar com ele, conversar, dialogar, não é tão simples assim, né? Até porque as questões emocionais e sentimentais, elas são tão recorrentes na vida humana que enquanto vida a gente tiver, a gente vai estar sempre tendo que revisitar esses espaços para se reencontrar, para se E é reestruturar. sempre diferente, né? Exato. De uma geração para outra. É lógico, e o que é mais interessante é isso. Não existe um antídoto, existe habilidades que você pode desenvolver para saber lidar melhor com elas, né? E é incrível que eu trabalho um componente no fundamental, que é o socioemocional, e trabalho justamente sobre isso, né? Desenvolver habilidade para que a gente possa lidar com sentimentos e emoções. Eu sempre falo isso para eles: olha, não é um antídoto, tá? É um exercício que a gente pode fazer aqui, e nós adultos precisamos também. Mas assim, neles, quando eu percebo essas oscilações, é desesperador. Por que é desesperador? Porque a gente já está mais adiante na vida, né? Então a gente já passou por muitas experiências. E como você falou, Suzy, a realidade de cada geração é completamente diferente uma da outra, né? Então o que era mecanismos de fortalecimento para a minha geração hoje desconstrói imensamente qualquer pessoa, né, nos tempos de agora. Então assim, a sensação que tem quando eu olho e vejo é que, se fosse minha postura seria completamente diferente, e é desesperador ver como desconstrói, faz sofrer. E aí dá vontade de pegar de novo no colo e picar, que eu vou te proteger. Mas não dá. Tem que na viver, verdade, né? É aquilo que tu falou, viver é a realidade, né? Tem que viver, porque na verdade nós somos fruto das vivências que a gente vai tendo. Essas vivências boas ou ruins, elas vai amadurecer, desenvolver. A gente não pode criar também o filho dentro de uma bolha. Por outro lado, eu cada vez mais fico surpreendido com essa capacidade que ele tem de fazer filtros sobre qualquer contexto que ele está inserido. Então, o Cairo, ele realmente oscila, mas ele oscila no contexto da resiliência, sabe? É impressionante, e aí é até chique de ver, porque não consegue ter uma desenvoltura. Aí tu fica olhando e tu diz... Ele passa por uma Passa, situação... irmão, foi eu que fiz. Aí, sabe qual é a sensação? Porque tu junta com outros fatores, dá aquela sensação assim, não, esse aí, assim... as dificuldades vão aparecer e ele vai saber tirar de letra, porque é fundamental. Sim. Se ver numa situação que não é tão confortável, mas se movimentar para sair dela. E quando eu vejo ele fazendo isso com autonomia, me enche de orgulho. E eu imagino o orgulho dessa situação que tu vive pelo fato de tu ser professor, né? Exatamente. E acaba, eu acho que querendo ou não, acaba fazendo aquela comparação. Sim. Caramba, eu já tive alunos com essa idade que jamais teriam esse posicionamento, que jamais conseguiriam sair dessa situação. Então você começa a observar que aquele aluno que você vê que não conseguiria sair de uma situação que teu filho conseguiu sair de forma muito fácil, tu vê que aquela pessoa já vai ser um adulto que já vai ter um pouco mais de dificuldade ali na vida, nas vivências, no mercado de trabalho. Não tenha dúvida, o Caio falou aqui da filha dele comunicativa, eu fico assim imensamente feliz, eu falo mesmo para os meus alunos, eu falo, a gente tem que se comunicar, os alunos, eles, claro, cada um tem suas características, mas assim, eu talvez por ser pai, na sala de aula eu volto e meia, assim, eu me vejo assim, meu Deus, eu tô quase que ultrapassando esse limite aqui, porque eu quero puxar, vem pra cá, vem falar, põe pra fora, fala, se comunica, né? Por quê? Porque a gente sabe como é que é esse mundo aqui. Se a gente não soubesse comunicar, se expressar, é muito ruim. Então, até mesmo porque a comunicação pressupõe reflexão. Você não fala uma palavra, uma frase sem pensar antes. Então, quando você pensa, você organiza melhor as ideias. E aí, não existe fácil, né, de estar ali numa situação, problema, se movimentar, sair. Aquelas cicatrizes ficam, e como é que você lida com ela? Como é que você acomoda elas, assim? Então isso tudo é faculdade do pensar. É esse o entusiasmo que eu tenho quando eu vejo a superação articulada por ele mesmo. Opa, é a famosa casca, né, que nós vamos criando ao longo do tempo. Então isso... A Vivi 4 anos de idade ainda, né, ainda pegando essa vibe. Para mim, todos os momentos até agora foram desafiadores. Todos. Então, desde o momento que ela chegou em casa, que eu não foi só essa questão, assim, eu era pai de primeira viagem, né? Então, trocar a fralda, a cólica,
o dodói, né? A primeira vez que ela ficou gripada, todos aí desde o momento quando chegou para ir para a escola, que aí eu fui levá-la, né, com a esperança de que não, minha filha vai querer voltar comigo para casa porque ela não vai querer deixar o pai dela, né, e tudo mais. E quando eu estava deixando ela na porta, ela só fez virar, tchau papai. E aí aquilo, meu Deus, que ingratidão! Que ingratidão, meu Deus, a gente cuida tanto tempo de uma criança. Pra começar a estudar e nem chorar. Então, todos esses momentos são desafiadores para mim. A mudança dela, a gente costuma dizer que quando está chegando perto do aniversário dela, né, assim, a gente sempre vê um salto, né, assim, de evolução dela. É incrível. Mas de verdade, assim, o que eu mais sinto na Vivi é os momentos que eles vão ficando para trás, por exemplo. Ela nunca foi de trocar palavrinhas, mas assim, a popoca que vai virar pipoca, não vou mais ouvir a popoca, né? Então, essas coisas assim, a gente vai sentindo, né? Poxa, e agora? Não vai ter mais a popoca, vai ser só, agora já virou pipoca normal. E a né? gente sabe que tem que corrigir, mas às vezes a gente acha tão fofo que a gente fica, ai, é tão bom ouvir a palavrinha errada. Músicas que a gente decifrava e agora ela já canta E certinho. agora já canta certinho. Então esses saltos de evolução que ela dá, e ela é uma menina muito, muito independente. E eu quero estar fazendo as coisas para ela, né? Filha, você quer... Não, deixa que eu faço, papai, eu faço. Aí isso me quebra, né? Porque eu quero... É do pai, às vezes, eu dificulto as coisas, que é pra ela pedir ajuda pra mim. Jura, eu só boto ela. Mas não tem jeito, ela vai lá e dá o jeitinho dela e ela consegue. Olha, papai, eu consegui. Eu falei, conseguiu. Né? Mas esses saltos de evolução, não tem como a gente não... A gente fica feliz, mas ao mesmo tempo minha filha tá crescendo. Passa tudo tão rápido, né? Eu falei, meu Deus, daqui a pouco já tô saindo de casa. Inclusive, eu não estou preparado para isso. Não tem roupa para o momento dele. Não tem. O Caio já fala que já quer comprar um lote, alguma coisa perto da nossa casa. Ai, que eu digo, ei, te acalma. A gente tem que se preparar que filho é assim, né? Filho... A gente cria filho pra ele andar, caminhar com as próprias pernas. E a gente tem que estar ali acompanhando, mas é sempre muito doloroso, né? A gente nunca tá preparado pra isso. Não estou preparada para essa conversa. Eu acho que eu ainda não estou preparado, tá, gente? Só... Vai ser o tema do próximo episódio. O Caio já está convidado. Qual é o momento que o pai está preparado? Aproveitando, não. É 2 momentos que eu não estou preparado. Essa de sair de casa e o papai... Tem alguém aí querendo conhecer. Eu já ia pegar esse gancho. Eu vou pegar, né? Pra fazer uma perguntinha. Vocês já conseguiram imaginar assim, daqui a 10 anos, ela tem 4 anos? Não, vou jogar um pouquinho mais. Dá uns 18 anos. Daqui uns não, 40, uns 14, não, daqui uns 14. Não, daqui uns 14 anos pra dar os 18 anos dela. Já tá preparado pra essa fase? Vocês, o cara já vai ter o quê? Uns 20 e pouco, né? Eu confesso que eu não tô preparado, gente. Eu não tô. Eu fico pensando, meu Deus, quando chegar o momento. Papai, eu batendo palma lá na frente de casa. Me deu um copo de água, assim. Oi, tio. Como é que é? Ela não mora aqui. Eu não sei, né? Vai tudo depender do momento. Acho que eu também quero muito ver a cabeça dela, como vai estar, né? Se estiver madura, mas eu sempre vou procurar ter um diálogo muito aberto com a minha filha, porque como professor também, como educador, eu vejo, inclusive eu tive uma conversa aberta recentemente com alguns alunos meus, e trabalhando com eles, eles sempre relatam que eles não têm abertura com os pais para conversar a respeito de certos assuntos. Então a gente acaba também aprendendo com os nossos alunos a respeito disso. Não, eu não quero que aconteça isso com a minha filha, né? Eu quero sempre ter um diálogo aberto. Uma relação de confiança, uma relação de confiança, de amizade, né? Para que ela possa confiar em mim, né? Saber que ela pode contar comigo.
Mas se chegar um momento, eu tenho certeza que ela vai ser uma menina super entendida, entendeu? E a gente vai desenrolar da melhor forma possível. Eu com o meu terçado do lado, com o meu 30 do lado. Era só os pensamentos. E é muito Não, interessante. brincadeiras à parte. Não, brincadeiras à parte, eu vou estar pro lado dela. Eu vou falar, minha filha, bora conhecer, traz aí ele, manda ele entrar, vamos ver. E é muito interessante, Caio, esse teu recorte que vai de encontro ao que a gente falou anteriormente sobre o exemplo que a gente dá para os nossos filhos, né, do que eles merecem. Então, se eu tenho uma boa relação dentro de casa com a minha esposa ou com o meu marido, ele vai querer também ter aquilo igual. Exatamente. E quando chegar a idade dele ter aquilo, talvez essa relação tão boa que ele veja dentro de casa acabe ali despertando a vontade de ter aquilo, o que pra gente seria ali um pouco mais cedo também, né? Então eu acho que dá essa reflexão, né? E pode até nem ser nada disso, porque também a gente fica antecipando algo que de repente nem acontece, porque não é uma regra mais social essa necessidade, mas assim, de repente, tentando anestesiar nossas dores, podem colocar uma mochila na costa para conhecer o mundo, priorizar mais. É verdade, pode muito ser um importante. desbravador, né? E aí, relacionar, olha, a expectativa ultrapassou, de vida do povo brasileiro já ultrapassou os 100 anos, então isso não pode deixar para Que mais casar tarde. é muito bonito, eu já vi, mas eu não quero. Ela já assinou um contrato comigo que só a partir dos 95, aí tá tudo resolvido. Mas olha, brincadeiras à parte, isso é uma pauta, né? Eu converso com a Cássia sempre, assim, não é fácil para mim, olha que eu sou desenrolado. Não tá preparado. Às vezes a também. gente começa a conversar e depois a gente foge, a gente Eu desvia. saio, porque eu não sei nem explicar, mas é porque realmente eu sinto que o Caio tem uma confiança muito grande e dialogar não só comigo, mas com a Cássia, principalmente assim, mas eu acho que com nós dois ele é muito aberto, ele dialoga. Só que eu não sei, eu acho que a sensação que eu tenho assim, não é hora de conversar sobre E essa relação de confiança com os pais é algo que eu sempre converso com a minha esposa, que eu não vim de uma geração que tinha essa relação mais aberta de conversar com os pais, né? Ali, tipo, nós mulheres, conversar sobre a menstruação, sobre as primeiras paixões da vida. Eu não tive essa relação com a minha mãe, né? Ela vem de uma criação, enfim, que eu acredito que a maioria de nós também viemos desse tipo de criação, né? Onde o pai e a mãe não tinham toda essa liberdade que hoje a gente já consegue nós tínhamos observar. também a tecnologia para pesquisar. Exatamente. Aí quando eu vejo a fala do Caio, que ele teve uma conversa aberta com os alunos dele, que eles relataram que não tem essa relação hoje com os pais, eu vejo que muitos desses comportamentos eles vão se repetindo, né? Mesmo através da tecnologia, mesmo com o aumento ali da internet, das tecnologias, a gente tendo acesso a muitas outras informações, ainda assim a gente vê esses comportamentos que vão se repetindo ali, né? De pai para filho, de filho para avô, e provavelmente vai ser um comportamento que talvez muitos desses alunos vão replicar lá nas famílias dele, mesmo tendo acesso a muitas outras informações, sabendo da importância dessa relação de confiança, né, entre pai e filho. E cabe a nós encerrar esse ciclo, né? Porque aí eu também não tive, me identifiquei muito com a sua fala, Suzy, assim, no sentido de os meus pais também não chegarem a conversar comigo, né, certas mudanças no corpo, essas coisas que acontecem que intrigam. Eu só fui ter conhecimento quando eu comecei a ter acesso à internet. Meu primeiro computador, as primeiras pesquisas que eu fiz foi a respeito do corpo. É normal. É normal e tudo mais. Então foi assim que eu tirei as minhas dúvidas. Mas, ouvindo os relatos dos meus alunos e a minha própria vivência, quero ter um diálogo totalmente aberto com a minha filha, quero que ela chegue comigo. Necessário. Pai, isso aqui e tal, tudo mais. Não, minha filha, o que eu puder tá te auxiliando, te ajudando, a esclarecendo, pode contar comigo.
Porque aí já a gente tem que considerar as responsabilidades, né? Porque a informação é poder. Sim. Então, poder de escolher e é muito E elas engraçado. estão aí aos montes, né? No ensino fundamental, nessa atmosfera que eu atuo com socioemocional, a gente dialoga. Tem um momento que a gente dialoga sobre sexualidade, porque assim, sexualidade, as vivências do cotidiano, porque tudo isso carrega consigo responsabilidade, que eu chamo também de consequências. Né? Em todas as vivências nós vamos ter sempre esses lados, não é só coisa boa o tempo todo e tem que ter muita responsabilidade com cada decisão. Então o caminho sempre vai ser o diálogo. E a sensação que eu tenho, e aí um aspecto que difere da nossa geração para essa, por exemplo, que é do cyberespaço, muita informação, é que quando a gente tenta dialogar, conversa, vai puxar algum assunto, dialoga, eles tiram de letra, assim, porque como se eles já tivessem acessado algumas informações. E com certeza sim, na nossa época a gente não conseguia acessar, mas eu sou talvez um parênteses aí, porque a minha mãe ela sempre foi muito aberta para dialogar, né? Não tinha muito acesso à informação de forma aleatória, porque na internet não era uma realidade, mas O acesso eu era sei ela. que é importante isso por ter vivido essa realidade de ter um diálogo, né? E o caminho é esse, é dialogar, não tem por onde correr, né? A conversa é... E eu acho que eles esperam isso, né? Eu percebo também, muitos alunos falam, eu tenho um misto, eu penso, eu tenho alunos que falam que tem uma boa relação com os pais, que conversam, e outros nem tanto, tem vários aspectos aí na correria de cada um, e como cada um vê o que é Sim. criar alguém, né? Sim, Cada um tem sim. seu jeito, mas o caminho é a informação, socializar a informação, conversar, isso também é um gesto de amor. Verdade. Exatamente. E pegando esse gancho, Caio, que você falou de correria, né? A gente sabe que a vida é corrida, a vida adulta é corrida, né? E eu queria entender com vocês, considerando toda a rotina do dia a dia, vocês que são professores ali, muitas vezes em mais de uma escola, como é que vocês fazem para se fazerem presentes na vida dos filhos de vocês, considerando toda essa correria do dia a dia? Bom, na verdade, eu com a Vivi, a gente é mais ou menos assim. Quando nós estávamos logo nos primeiros anos de vida da Vivi, eu trabalhava em outro lugar, em outra instituição, a qual eu tinha a tarde vaga, né? Então, a minha esposa trabalhava pela manhã, né? Eu trabalhava pela manhã e ela ficava com a Vivi pela manhã. E aí eu chegava do trabalho de tarde e ela ia trabalhar e eu ficava com a Vivi. Passávamos a tarde juntos, né? Mas aí mudei de instituição e agora eu estou trabalhando os 2 horários, de manhã e de tarde, né? E quando nós mudamos, foi um choque muito pesado, né? Porque estava acostumado a passar a tarde com ela e tudo junto com ela, então isso aí foi muito, muito difícil Para os para dois. gente, para nós dois nos adaptarmos, né? Porque nós éramos muito apegados assim, de passar a tarde juntos, brincando e tudo mais, né? E eu comecei a sentir essa situação, né? Então é difícil, mas mesmo chegando cansado, exausto, quando você abre a porta de casa, que você vê aquele sorriso vindo, papai, e abraça naquela tua perna, na perna assim, poxa, mano, passa. Quem chegou? Desmonta, acaba todo desmonta, cansaço. acaba cansaço, tudinho, aí eu pego, abraço ela e levanto. E diz, papai, eu tava com saudade e tal. E aí ela começa a me falar do dia dela. Cara, você pode estar cansado como tiver, mas revigora. E aí nós vamos. Aí é o momento que eu vou ter com ela. Aí Tu vai a gente- tomar um chá com ela? Vou tomar o chá, às vezes ela quer que eu vá dar banho. Eu falo, papai, eu quero. Aí a minha esposa fala, vamos tomar banho. Ela, não, eu quero que o papai vá dar um banho. E aí vamos tomar banho e tudo mais. E aí no banho vira aquela bagunça. A gente tem uma caixinha, né? Aí eu levo a caixinha para dentro do banheiro. E aí eu coloco os 3 palavrinhas no som altão lá e a gente começa a cantar embaixo do chuveiro. Então é o nosso momento, aquele momento que eu chego lá e a gente. Minha esposa vai, meu Deus do céu. Aí eu acho que é por isso que ela gosta, porque eu sou todo brincalhão desse jeito. Até no momento de dormir a gente aproveita até o último momento e
costumo contar historinhas para ela, papai tem que contar a historinha, então vamos lá, contamos a historinha depois vai brincar, e aí ela, sim, mano, bora dormir que você... Então, é desafiador o tempo, realmente, o cansaço, mas para eles, mano, eu tenho certeza que não existe cansaço. Pra gente, nessa parte aí, não existe cansaço. Aí pro Caio, eu percebo que como a Vivi é menor, eu acho que eles conseguem se adaptar melhor, né? Porque eles conseguem adaptar ela à rotina deles. Eu acredito que seja um pouco mais fácil. E no caso do Cairo, que já é maior, já tem os afazeres dele, já tem as responsabilidades dele, como é que funciona lá, Cairo? Então, eu também sempre fiz muita questão de estar presente. Eu tenho uma percepção da vida eu falo, quando eu penso na vida assim, eu penso sobre essa situação do imprevisto que a vida representa, né? Da gente não saber nada daqui ao próximo minuto, né? E não tem muito o que fazer, você não vai ficar neurótico, pirado por conta disso, né? Talvez isso aí já faz parte da nossa essência, a nossa forma de vivenciar. E quando o Caio nasceu, ele trouxe uma carga emocional muito forte para mim. Eu perdi meu pai muito cedo. E o que eu herdei do meu pai foram muitas histórias de muitas pessoas dizendo que ele era um cara incrível e tal. E eu sempre... Não é que eu colocasse ele como um super-herói, né? Porque muitas jornadas que a minha mãe assumiu depois da morte dele, eu sei que foram pesadas e eu não sei como é que seria se ele estivesse presente. Mas o que eu sei dele ter sido um cara muito bacana, e eu tenho memórias de vivências com ele, sabe? Desde chegar do trabalho e me levar para dar uma volta no quarteirão, no colo dele, dirigindo o carro dele, essas coisas, sabe? Uhum. E eu entendi que aquilo lá, se eu, que perdi ele, eu tinha 5 anos, ia fazer 6, eu consigo lembrar disso com tanta precisão, eu já sabia que um caminho era esse, era ter vivência com meu filho para poder criar nele essas memórias afetivas, e eu não abro mão disso. Então, mesmo na rotina, uma coisa que eu conversava muito com a Cássia, eu falei, olha, fazer filho, eu sei que todo mundo tem suas especificidades e tem suas demandas e às vezes não tem como, a gente precisa de outras pessoas para dar suporte, mas eu sempre falei para a Cássia, eu quero muito que a gente assuma a responsabilidade do Caio porque eu tinha uma crítica muito grande com relação a isso, sabe? Você ter filhos e entregar na mão dos outros e tocar a tua vida como se não tivesse. Deixar, né, a figura do avô e tal, da avó e tal. Mas a gente sempre se entendeu nesse sentido. Então, o Caio, apesar de parecer difícil, a rotina não é. A gente está sempre, eu acho, mais junto comigo do que a própria Cássia, porque tem um fator que ele estuda numa escola que eu leciono, então já vai comigo. Mas fora isso, eu dou sempre um jeito de estar fazendo o acompanhamento do cara em todas as atividades dele, de levar lá no reforço, de levar para o karatê. Então, eu sempre assim, às vezes pode ir de Uber, já está na idade, mas eu falo, não, faço questão de ir, porque esses são os momentos da vivência. Sim. Sabe? Principalmente na rotina. Na rotina, porque aí você vai conversando, ele vai falando sobre as experiências dele, né? E é bem legal porque você vai vendo como é que esse entendimento vai fazendo. E isso eu tenho absoluta convicção que vai ficar para ele pro resto da vida, né? E uma palavra que o Caio falou agora, né? Se fazer presente. É uma coisa assim, realmente, que eu também tento colocar, né, na minha vida, junto com a Vivi, é se fazer presente. Ela ver, né? E sentir que eu estou a todos os momentos realmente perto dela. Olha, tem uma coisa que é uma brincadeira interna entre eu e a minha esposa, assim, que eu costumo, digamos, me gabar, né? Eu falo, olha, eu nunca perdi uma consulta da minha filha, desde quando ela estava na barriguinha da mãe dela até hoje, todas as consultas eu acompanhei a Vivi. Aí só que teve um dia, não foi nem culpa da minha esposa, que ela teve que trabalhar, e aí ela, você vai ter que levar a Vivi sozinha no pediatra e tudo mais. Eu falei, não, tranquilo, fomos, né? E tudo mais, aí foi tudo bem. Ou seja, é uma coisa, pode ser uma coisa banal, pode, mas eu me orgulho de estar presente naquele momento, né? De estar acompanhando a minha filha, assim, em todas as consultas, e que aonde eu puder ir pela minha filha, né? Acompanhá-la,
e tá em todos os momentos que ela vai ser especial para ela e para mim, ali eu vou estar também, com certeza eu vou estar lá. Acho que muitas vezes a gente tem que fazer o esforço, sabe, de dar, porque isso também vai passando para eles a noção da significância, né, do quanto é importante cada momento junto. E tem momentos que eu sinto assim que eu vejo que tá dando certo quando ele sai de casa, ele fica de boa. Sabe por quê? Porque ele sabe que tem uma base forte. Ele, na hora que ele precisar voltar, ele sabe que a base dele tá ali. Então ele é capaz, eu até brinco com ele, vai pra casa da tia, parece que esquece dos pais, mas é justamente a segurança. Porque se fosse o contrário, ele não ficaria bem onde ele estava, sabe? Então, isso é legal, porque tem hora que, como a Cássia falou ainda há pouco, uma hora vai ter que sair do ninho. A gente sempre, o Caio sempre foi muito presente mesmo em todos os momentos, desde a minha gravidez. E assim, até hoje, como ele falou, muitas demandas do Caio, é muito ele que assume. Às vezes ele sai de uma escola que ele dá aula de manhã, aí já sai com o Caio, eles vão para uma consulta na hora do almoço, ficam lá, aí já fica nessa correria, e quando chega à noite, depois do expediente, que é o karatê dele, ele sai, às vezes eu falo para ele, tu não queres que eu leve? Dá para eu levar, que eu não tô mais trabalhando. Não, eu faço questão de levar. Ele leva, às vezes ele acompanha, fica lá. Então, assim, ele é muito presente em todas as situações. E a questão das consultas também, eu achava muito legal, porque a gente ia e aprendia juntos como lidar. Aconteceu qualquer situação ali, olha, quando acontecer isso, você tem que fazer isso. E às vezes a gente tá ali no automático, a gente não consegue nem identificar o que está acontecendo, o que está passando. Parece assim que a informação vai entrando e a gente não consegue assimilar totalmente. E quando vai duas pessoas, sempre... Olha, lembra que o médico falou? Não, ele falou que quando acontecer isso, a questão da amamentação, né? Que geralmente, o bebê dormiu, eu, por exemplo, eu puxava o bebê do peito, né? E aí o pediatra já falava assim, não, mãezinha, você com a mão higienizada, você coloca aqui na bochechinha dele, que ele vai abrir e vai soltar. Então, tudo isso, a questão de como segurar, que geralmente a gente tem a cultura de segurar o bebê assim. Ele disse, não, você tem que deixar ele assim. Então, são coisas, a gente pegou um pediatra muito bom, que ele dava todas essas instruções. E o Caio sempre ali presente pra gente, sempre um falhou na informação, o outro tá ali por trás, não. Lembrando, é verdade. E a síntese de tudo é o afeto, porque a criança percebe isso. Sim. É incrível. Eu tenho, assim, relatos de alunos que passam, sabe? Eles buscam uma maneira de externar, às vezes, a necessidade que eles sentem de não ter uma boa relação. Assim, isso, infelizmente, é de partir o coração, né? Mas você consegue perceber. Então, a gente está no mundo certo, cara. Porque... uma coisa que eu costumo dizer é que amor não estraga ninguém. Amor em excesso. Porque eu vou deixar o meu filho tolo. Negativo. Eu quero dar todo o amor do mundo, eu quero que ela sinta que ela é amada. Cara, eu costumo pegar minha filha e me declarar para ela mesmo, falar, minha filha, você é o amor do papai, você é a minha vida, você é a minha razão de viver e tudo mais. Ela tá dormindo e eu tô passando a mão assim na cabecinha dela, filha, o papai te ama demais. Para ela pode estar até dormindo, mas eu sei que lá no subconsciente dela ela está ouvindo a declaração que o papai está fazendo. Então, eu quero que ela cresça se sentindo amada e que ela saiba que ela é amada, porque eu não sei o Caio, como ela era e tudo mais. Havia meio esse impasse dos pais chegarem e falar, né, de amor, verbalizar isso, falar assim, comigo era assim também, de verbalizar, eu te amo, meu filho, e tal, era muito difícil. Era em atos de serviço. Era negócio de aniversário, era datas comemorativas. E para ela, não, para ela eu quero todo momento, toda hora dizer o quanto eu a amo. A gente criou essa relação com o cara tão bacana que às vezes eu passo no corredor lá na escola que ele estuda, acho que tem uma parte que é de vida assim, eu passo lá e ele me vê, manda um beijo. Ele não tem vergonha. Não tem, pode estar nisso. Isso é muito da relação que a gente consolidou, sabe? E é o tempo inteiro, ele não tá nem com que vão chegasse pensar, aqui agora, ele vinha aqui dar um abraço na gente, pode te amar. Então o tempo todo isso em casa isso é muito bom, cara. Isso mostra a qualidade da criação que você está passando. A gente pensou que ia se perder, que nada, ele está com 13 anos. De abraçar, de dar carinho. Até hoje também chego, abraço meu pai, beijo,
tomam bênção, coisas que você vê que praticamente algumas já se perderam, né? Então isso é muito legal. E todo o carinho, esse carinho que a gente passa para ele passa para as outras pessoas, por exemplo, o cuidado que tem com os avós. Então, assim, né, sempre... Por mais que não seja a mesma idade, que geralmente nessa fase, principalmente na fase da adolescência, eles querem estar no meio da relação da faixa etária deles, e ele não. Às vezes, olha, se ele não tiver nada pra fazer, que é muito raro, assim, um dia, hoje, por exemplo, que ele tá doente, aí ele, eu posso ir lá pra casa do vovô, que é o que mora perto, né? Da vovó, aí ele vai pra lá. Aí passa o dia lá. Sendo que, às vezes, não é interessante, eu digo assim, interessante se a gente for ver no sentido deles, figurado, né? Ele consegue de não se ter, encaixar, vai pra lá, e se ele diverte não, com a ele avó vai... assistindo vídeo de pesca, de caça, ele sabe. Então, ou seja, coisas... na verdade, ele cria a capacidade de encontrar significância nos momentos, né? Valorizar também, né? E é legal a gente fazer essa analogia, né, assim, da idade, né? O Cairo, né, com essa idade, a Vivi eu acho muito lindo no sentido assim, outro dia eu peguei ela, eu fui arrumar a cama, né, e toda arrumando ela, papai, calma, o que é, minha filha? Aí ela, peraí que eu quero ver se... Aí tirou alguma coisa, o que é, minha filha? Aí ela foi puxar embaixo do travesseiro dela, eu nem sabia, ela tem uma foto da família, eu, ela e a mãe dela embaixo do travesseiro dela, mana. A minha foto, a minha família. Então aí eu fiquei aquilo, meu Deus do céu. Ela guarda, gente, eu juro pra vocês. Tá lá, é uma guardadinha. que ela sente, né? A então referência. Aí eu falei, e a gente tá criando essa menina muito certa. Eu falei, olha aí, ele já tá aprendendo a valorizar a família, né? Sim. A criar o vínculo, a criar o amor. Então, quanto mais amor a gente der para essas crianças, eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. É muito importante, né, essa relação, essa presença, assim, é estar, não é só, eu sou pai, é fazer parte da vida, né, deixar essa... Eu converso muito, sabe, com minhas alunas no ensino médio, eu converso muito, principalmente na escola pública, eu falo, olha, presta atenção no que vocês estão fazendo, com quem vocês estão se relacionando, porque eu vejo assim... Eu tava vendo um filme até, que a menina, a personagem, ela passa praticamente o filme todo lutando para o filho ter acesso a uma pensão, e eu falo assim, como se fosse só isso, né? Como se a pensão fosse resolver o problema. Não é a afetividade, a presença, o companheirismo, isso tudo não tem dinheiro que pague. Não tem. Então assim, às vezes você tá ali, você não tem dinheiro, você não tem, mas só a sua presença, o seu companheirismo, a sua disposição de transformar, de ser parceiro, você não tem ideia do que você está fazendo para a vida do seu filho. Então eu penso que o Dia dos Pais tinha que ser, na verdade, não só um momento de comemoração, comemora-se a vida, né, eu entendo, mas de muita reflexão, do fazer, sabe, porque tem muita gente aí que pensa que tudo se restringe a recursos. Não, é disposição humana mesmo, de vivenciar o dia a dia, de ser parceiro, de entender, de acolher. Sempre falo, não é sobre dinheiro, é sobre parceria, estar disposto a estar ali, né, então... Acho que fica a dica aí, né? Caio, eu aproveito para dar também esse puxão de orelha dos pais aí, né? Que aproveito para dar um puxão de orelha aí no sentido de o que o Caio acabou de falar. É parceria, né? No sentido de você ser pai, mas também você é esposo, né? Você tem que ver que você tem uma esposa e tudo mais, tem que sentir, tem que ter a conexão, mas também cuidar do seu filho, da sua filha, né? E nesse caso não é apenas, como o Caio falou, pagar uma pensão ou eu vou levar na escola e pronto. Isso. Não, é vivenciar, é estar vivendo o momento, saber o que o seu filho está passando, o momento que ele está passando, o que ele está sentindo, pedir, senta aqui, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, ou no meu caso, vamos tomar um chá, né, papai? Vamos tomar um chazinho, filha. É aquele momento, entendeu? Então, não seja apenas um pai de ter colocado o filho no mundo, né? Seja o verdadeiro pai mesmo, de se preocupar e de saber, né, quem é o seu filho, conhecer o seu filho, né? Isso é importante. Não ser só genitor. É. Então,
Eu queria entender com vocês se depois da paternidade, depois que o Caio chegou, depois que a Vivi chegou, existe algum medo que vocês adquiriram que antes vocês não tinham? O único medo eu tenho hoje, né? Não é porque eu tenho medo de, meu Deus, para onde eu vou, o que vai ser? É da morte. Não por mim, não porque se eu vou para o céu, se eu vou para o inferno, se existe, eu não sei, ou tal. Não é por isso. É porque a falta, a ausência que você deixa. Porque a falta que eu vou deixar para minha filha. E outra coisa, eu tenho uma coisa comigo. Ninguém vai cuidar como eu cuido. Ninguém vai amar como eu amo. Ninguém vai fazer com tanto amor e apreço como eu faço. Então, o dia em que eu tiver que ir, eu quero já deixar tudo caminhado, sabendo que ela vai estar em boas mãos, sabendo com que ela vai estar. Nesse dia que eu ver que ela está encaminhada, que ela está bem, que ela está com uma pessoa que ela gosta, que eu ver que a pessoa que ela gosta. Agora eu posso ir, Senhor. Pode levar. É só esse o medo que eu tenho, entendeu? Do resto. Eu penso muito nisso, assim, eu peço para que o ciclo se reproduza na minha história, né? Para que filho enterre pai. Mas o meu filho já está com uma idade um pouco mais avançada que a sua filha, mas a sensação é essa, né? A cautela, o medo de faltar. Você disse uma coisa que é verdade. Eu perdi o meu pai muito cedo, eu vivi muito essa ausência da figura paterna, mas minha mãe se desdobrou muito para fazer a função, mas eu cresci, eu dizia até agora, recentemente para cá, eu tenho uma curiosidade com relação ao meu pai, que era de poder estar, hoje ele ia estar um coroaço, assim, de poder bater um belo papo com ele para saber como era a cabeça dele, assim, como é que era a linha de pensamento, essa curiosidade eu sempre vou ter. E a sensação que eu tenho com relação a isso é a cautela. Eu quero estar bem para poder estar, enquanto a vida estiver, socializando com meu filho, construindo ele enquanto ser humano. Eu sempre falo para Cássio, o Caio não precisa herdar nada senão uma boa educação. Sim. E com a cabeça que ele já tem, com o perfil que ele já tem, eu tenho absoluta convicção de que ele vai se dar muito bem na vida por conta dessas essências. Não é por nada material que a gente possa prover a ele, não é nada disso. Eu e a Cássia, a gente tem uma história de vida de muita batalha, de muita crença na educação, e as coisas na nossa vida aconteceram muito por conta desse caminho que a gente trilhou. De certa maneira, a nossa família sempre esteve na retaguarda proporcionando isso. Então, se existe uma receita, a receita é meio que essa aí, né? Então, o cara está nessa atmosfera, ele sabe a correria, ele sabe as pessoas que nós somos, as pessoas com as quais a gente se relaciona, e já consegue enxergar isso. E ele precisa fazer filtros. Agora, a expectativa da vida é isso, é que a gente chegue nesse acima de 100, todo mundo bem. Não é verdade. 110, 120. Problema não. Tu ainda tens que casar tua filha, né? Que é com 95 anos. Com 95, tem que estar. Por isso que pode deixar relaxar. Verdade. Agora, Caio. Se o Caio estivesse aqui agora sentado do seu lado, o que você diria para ele? Qual mensagem você deixaria para ele? Que você quisesse, assim, o desejo que você tem de dizer assim, meu filho. Complete agora a frase, por favor. Eu quero que você se realize, quero que ele se realize em tudo que ele se propôs a fazer, sabe? Se realizar na plenitude mesmo. É óbvio que como pai a gente cria expectativa dentro de tudo que a gente pode desejar para um filho e que a gente faz para que ele possa ter a base para seguir, mas o que eu preciso muito é que ele seja feliz, que ele seja um menino firme, ciente do seu papel na sociedade, que tenha sempre que seja sempre aquele ser humano crítico sobre o universo em sua volta, que pense muito sobre as coisas ao seu redor, sobre as pessoas, e que ele se enxergue sempre como um ser humano de luz, que ele é. E aí,
com toda essa percepção, eu tenho certeza que ele vai dar passos firmes e fortes, aí ele vai conquistar tudo aquilo que ele se propôs a conquistar, e o que eu mais desejo para ele é que ele seja muito feliz e que ele nunca esqueça em momento nenhum da vida dele que ele sempre foi muito amado e que ele tem uma base muito forte em torno dele. E você, Caio, da Vivi? O que eu diria para Vivi é: minha filha, você é capaz de alcançar as estrelas caso você queira. Não existe limite para você. O que você desejar no seu coração, você vai conseguir. O que eu desejo para Vivi é tudo do bom e do melhor para minha filha. Eu desejo que ela seja uma pessoa amorosa, uma pessoa inteligente, uma pessoa perspicaz, né? E eu sei que eu vendo a minha filha crescer, eu vendo ela no cotidiano, no dia a dia dela, ela é uma menina independente, que ela vai conseguir alcançar todas essas coisas, né? O que eu também sempre coloco e tento colocar para ela é que e não tem como fugir, né, desse paradigma de que nós vivemos num mundo machista, onde as mulheres ainda podem ser colocadas como não alcançar determinado objetivo, determinada coisa. Então é isso que eu quero colocar para ela, e quero que ela entenda que ela é capaz de alcançar tudo aquilo que ela queira, que não existe limites para ela, entendeu? Então é o que eu desejo do fundo do meu coração, assim, para minha filha, para ver ela, né, voar, porque eu sei da capacidade dela, do que ela é capaz de fazer, e é muito além do que a minha imaginação pode. Minha filha vai ser, não, ela vai ser bem mais, né? Então é isso que eu desejo para ela, que ela voe, e voe bastante, né? Porque eu tenho certeza que ela vai conseguir. Olha, Caio e Vivi, o recado tá dado, hein? Agora é com vocês. Suporte eles vão ter, né? Sempre. O Dia dos Pais, ele... Há 14 anos, que o Dia dos Pais, ele tem um significado muito diferente para mim. Que é a idade que tem que eu perdi meu pai. E quando o Caio falou que uma curiosidade que ele tem de como seria ele conversar com o pai dele, eu acredito muito também que como seria ele ver todas as conquistas que você já teve até hoje. Passou um filme na minha cabeça, porque eu também sempre tive, né, esse pensamento, né? Como seria se meu pai estivesse aqui? Né? Como seria? E por muito tempo eu me questionei muitas coisas sobre a minha infância, sobre a vivência com meu pai. E depois de um tempo, me percebendo enquanto pessoa existente, sobre a minha importância no mundo, eu percebi que eu tive o melhor pai que eu poderia ter dentro das condições que ele tinha, né? Como a gente relatou aqui, eu não cresci com ele dizendo eu te amo, minha filha. Mas ele dizia eu te amo quando eu dizia eu tô com dor de barriga, e ele guardava a casca da laranja para fazer chá com alho, que inclusive era muito ruim, mas passava a nossa dor de barriga. Quando ele chegava do trabalho e pegava o meu sobrinho, que o genitor fez e foi embora, pegava o meu sobrinho e ia dar aquela volta no quarteirão de carro, ali no volante. E hoje eu tenho meu filho, né? E o meu filho, ele é de uma família com 2 mães, né? Todo mundo aqui que me acompanha sabe, vocês que me conhecem também.
E eu sei da importância do papel de um pai para uma criança, né? Para uma pessoa. E eu sempre tento buscar nos pais que eu conheço essa mesma referência que eu tive do meu pai, né? De valores. Inclusive o Caio que está aqui, né? Para quem está nos acompanhando, o Caio é meu compadre, né? É padrinho do José Felipe. Sim, com muito orgulho. Inclusive, exatamente isso, é com muito orgulho, porque eu vejo no Caio e no meu cunhado, Darlan, que inclusive ele que foi na festinha na homenagem do Dia dos Pais no colégio, né, do meu filho. Eu vejo neles assim muito reflexo do meu pai. Claro que ele em gerações diferentes, né? Mas eu queria desejar para os pais, né? Um dia já passou, que foi domingo, mas que você tenha uma vida feliz, né? E além de desejar coisas boas, eu queria desejar um momento de reflexão, que o Caio falou agora há pouco também, da importância que você tem na vida de uma pessoa, que não é só você colocar uma pessoa no mundo, é o quanto que a tua presença vai influenciar naquela vida. Não existe ex-pai, existe ex-marido, mas tem homem que se separa da mãe dos filhos e se separa dos filhos também. E ele não tem noção do quanto que isso vai abalar lá na frente a vida dessa criança, a vida dessa pessoa. Então, que esse momento fique de reflexão para você que de alguma forma, por alguma circunstância da vida, se afastou do seu filho, que você consiga refletir e pensar o quanto que a sua presença vai fazer diferença, que não é sobre dinheiro, não é sobre o que você pode pagar ou não. E muitas vezes o pai, ele tá dentro de casa, mas dá o celular, dá o videogame, mas não dá a presença, não dá a conversa, não dá aquela brincadeira. O meu filho de 2 anos, brincando hoje, eu escutava lá na sala de gritando, golaço. A maior felicidade do mundo. Então, quanto que a nossa presença faz diferença na vida das pessoas? Então, quem é pai, fique com essa reflexão. E se você tem alguma dúvida, se você quer ser pai ou não, se você tem dúvida, não seja. Só seja pai se você tiver certeza. Porque não é fácil, você vai ter que abrir mão de muitas coisas da sua vida por uma outra pessoa. Se você tem dúvida, não seja, mas se você tem certeza, seja, porque vale muito a pena. É uma coisa que eu sempre tive certeza, sempre tive vontade, era de ser pai. Isso eu nunca duvidei, né? Eu sempre tive uma convicção, e sempre, Caio é assim, né, Caio? É sempre a gente querendo se superar, né? Hoje eu fui dessa forma, mas amanhã eu quero ser o melhor ainda. E todos os dias nós buscamos. E é incrível como eles nos fazem nos tornar uma melhor versão. Sempre. Né, Caio? Sempre tentando fazer um upgrade, né, de nós mesmos. E é toda uma junção. Eu tenho várias falhas ao longo do processo, né? É uma construção, eu digo, sempre feita a várias mãos, porque também minha companheira de vida sempre foi um norte ali na orientação comportamental, porque é aquilo que a gente conversou lá no início, não existe uma receita, existem vivências, e as vivências pressupõem amadurecimento, pressupõem resiliência em determinados momentos, e eu digo aqui com muita sinceridade, tem muita coisa para aprender ainda. Cada experiência, cada vivência nos dá um tom. E essa fase, e agora? Como é? É uma fase desafiadora. A fase dos hormônios aflorados. Aí sempre tem uma mudança de humor. É por isso que eu falo, todo período, toda mudança de fase é um conhecimento diferente, é uma coisa diferente. Né? E é incrível que aquilo que está ali programado, sistematizado nos livros, na prática requer uma atenção muito maior, porque eu lido com isso nos livros, nos papéis, transmito isso na sala. Na vida real dá um desespero, às vezes eu mando uma mensagem, Cássia, mas era tão fácil lá escrever. Cássia, o que é isso? Do nada, mofou a Cássia, só deixa o tempo dele, calma. E aí a adolescência, vem a questão do hormônio,
mudança de humor. Temperamento, Tudo. Ele tá nessa transição, a voz. Será que o meu filho tem tudo. 18 anos e não cresceu? Tô achando. Mas é maravilhoso. E a senso de responsabilidade, aí vai e volta. Dá uma oscilada aqui, se encaixa, para, conversa, mas o que eu acho mais fabuloso ainda é a vontade de estar perto. Tem, de sentar, agora está na fase do café, Caio gosta de tomar um café e quer conversar e é um ser falante, mas é maravilhoso. Que bom. Bacana. Ai, como todo mundo já disse, né? Ser pai é uma coisa assim que eu, enquanto mãe, eu já sei o quanto que é fantástico e assim, vendo a história de vocês são pais maravilhosos, pais assim que, Obrigado. inclusive quem tá aí vendo, que se inspire nesses dois pais aqui que vocês estão vendo, que são pessoas que se fazem presente na vida da filha e do filho, Da família. Né? porque isso aí são coisas que eles vão levar para o resto da vida. Eles vão crescer, vão reproduzir e tudo depende da forma como eles são tratados, do caminho que eles estão trilhando, né? Então é muito importante com que vocês entendam o verdadeiro significado da palavra pai, que é tão pequena, mas o significado é gigante quando você faz bom uso, né, desse papel tão importante que você tem. E a gente quer agradecer muito a história de vocês, histórias emocionantes, histórias Inspiradoras, assim, né? super inspiradoras. A gente que agradece, porque- né, cara? Se pudesse, a gente ia passar acho que a noite aqui falando a respeito desse... O Caio Isaacson, né? Ele inverteu os papéis, né? Hoje ele está como convidado e não como apresentador. Muito bom, E experiência. como a Cássia falou, né? Em nome do podcast, eu queria agradecer a presença de vocês, a disponibilidade. Como eu falei, né? A rotina do dia a dia, ainda separar um tempinho para vir aqui compartilhar as histórias de vocês foi muito gratificante para a gente. Inclusive, quando o Caio, meu compadre, assistiu ao primeiro episódio do Papo Podcast, ele mandou assim: nossa, muito bacana, manda um alô pra gente. Aqui, quem assiste a gente, tá vendo? A gente não mandou alô, A ele gente veio traz como aqui. convidado. Então, se você quer ser convidado do nosso podcast, pode chamar a gente aí que você vai vir. Tá vendo? Deu certo! Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para os pais. Quer começar, Caio? Pode ser. Pode ser o Caio, pode começar o Caio. Caio, Começa, pode ser Caio. o Caio, pode ser o Caio. Comece, vai lá. Primeiro, Caio. eu queria agradecer imensamente vocês. A gente está com essa ideia de alimentar papos importantíssimos, né, para a humanidade de maneira geral, né? Não tem um regramento, mas tem uma base que é a ideia de dialogar, conversar, porque nesse processo todo a gente se constrói. Agradecer imensamente a homenagem de vocês. Eu acho que foi fundamental vivenciar essa experiência. Eu nem esperava e achei fabuloso. Também pelo encontro, conhecer o Xará, conhecer a sua história, a sua Satisfação toda minha, relação meu amigo. com a sua filha, lindo de ver e de ouvir as suas narrativas, assim, porque mostram como é possível a gente criar um laço forte e o quanto é importante a gente ter realmente essa crença do papel decisivo que a gente pode representar na vida de uma pessoa, né? No caso dos nossos filhos. Quero parabenizar todos os pais, que o Dia dos Pais seja realmente um momento de muita alegria, de muita comemoração, mas que seja sobretudo de muita reflexão sobre o comportamental, o atitudinal. A gente sempre pode se transformar, se modificar, se realinhar, e o tempo perdido é tempo perdido, não se recupera, mas a gente pode se realinhar e construir uma história completamente diferente, seguir uma trajetória, uma jornada completamente diferente. A responsabilidade com aqueles que precisam da gente, não no aspecto meramente material, mas sobretudo no aspecto humano, da partilha, da experiência, da vivência, da acolhida, da escuta. Isso tudo junto e misturado tem um poder transformador que revoluciona e estrutura as pessoas. Eu penso que no fundo, o que cada pai
quer, deseja para o seu filho é a estrutura humana para seguir adiante. E a gente constrói isso não é com dinheiro, é com atitude, é com presença, é com acolhida, é com afeto, é com carinho, é com histórias, né, que a gente constrói, e as histórias é o que fica aqui. Eu e o Caio, a gente falou sobre receios da dinâmica da vida, né, desse desaparecimento, para a gente não falar aquela palavrinha, mas assim, a gente tem que ter a certeza da vivência que a gente está tendo aqui, porque essa vivência ela se cristaliza em forma de história, de legado, e se a gente fizer as coisas acontecerem aqui, nada desaparece, tudo vai ficar sempre. Então, parabenizar nosso amigo Renato, que sempre está aí por trás das câmeras, organizando tudo, também. Que é pai também, inclusive do meu aluno, e que também partilha momentos maravilhosos com os seus, assim como todos vocês que estão nos acompanhando aí. O bate-papo foi maravilhoso, muito obrigado. Deixa seu recadinho pra gente lá nos comentários, e o que a Suzy falou é verdade, você pode estar aqui conosco. Bom, eu só queria agradecer também, né, a Cássia, a Suzy, ao Caio, né, meu xará aqui, o Égua do Papo, pelo convite, né? Quando a Suzy me fez o convite, eu falei, vou participar. Égua, sério? Égua, sério? Mas comecei nervoso, né? E realmente a roda de conversa agora e falar sobre um assunto que é tão pertinente, tão bom, né? Na verdade, eu quero até agradecê-los do fundo do meu coração. Isso aqui não foi nem um papo, foi uma terapia para mim. Falar da minha filha, falar do amor que eu sinto por ela, falar do que aconteceu, como eu disse para vocês fizeram relembrar momentos que já estava até guardadinho, né? Então foi muito gostoso compartilhar com vocês esse momento. São coisas que eu e a minha esposa, a gente guarda, né, com muito carinho, momentos assim da evolução, do crescimento da Vivi. E muito obrigado, de verdade, foi muito gostoso estar aqui com vocês, compartilhar com vocês aí do outro lado também da telinha e deixar, né, esse recado, como o Caio falou muito bem ainda há pouco. Nós não somos perfeitos, né, estamos muito longe de ser, mas a gente vai tentando cada dia melhorar, aperfeiçoar, né, ser uma pessoa, um pai melhor, um pai presente, um pai responsável. Eu oro todos os dias a Deus, pedindo para me dar sabedoria para lidar com as situações, com as adversidades do dia a dia, né, das coisas que vão aparecendo, né. Então, estamos num processo, estamos como é que eu posso dizer assim, numa melhoria contínua, né? Então, de verdade, eu só tenho a agradecer e deixar esse recado, pais, tá? Não apenas vão trazer o filho ao mundo, como a Suzy colocou muito bem, né? Pense bem, se você tiver essa dúvida, será que eu quero? Então nem tente, porque o homem, quando ele quer ser pai, quando ele sente, ele já vem, não, eu quero isso para minha vida, eu quero sentir esse amor, e é abdicar, é abrir mão, é você cuidar de um ser, é você se dedicar a ele. Então, se você não está preparado para dividir, para compartilhar, nem entre nessa barca, meu amigo, porque realmente não é para qualquer um, tá? Carregar esse título de pai, que para mim é um título, né, ser chamado de pai, não é para qualquer um, não. Você pode ser um genitor, mas pai tem que passar por esses processos aqui que eu e o meu xará, né, estamos carregando, tá? Muito obrigado, gente, de verdade. Valeu. Estamos juntos, né, Caião? Com certeza. O papo foi maravilhoso, como sempre, né? Que muito aconchegante, muita conversa boa.
muito entretenimento para vocês, muitas mensagens reflexivas. A gente vai finalizando e eu quero mandar um grande beijo pro meu pai. Eu não vou entrar em muitos detalhes do que ele foi desde o meu nascimento até hoje, o que ele representa na minha vida, porque eu sou chorona igual o Caio. E eu sei que ele é mais chorão ainda do que eu, e quando ele assistir vai ser muito choro. Então, papai, eu amo o senhor sabe disso nos meus gestos e sou muito grata por tudo que o senhor representa na minha vida, de todos os meus irmãos. E a gente vai ficando por aqui. Tava tudo muito bom, maravilhoso. Mas tudo que é bom também tem um fim, né? Tem um fim. A nossa conversa termina por aqui, mas as obrigações enquanto pais continuam, hein, garotos? Não esqueçam. Todos os dias. Nem precisa dar esse puxão de orelha, porque como vocês viram, né? Caio, eu sinto que nós vamos ser convidados pro dia do professor. Vamos. Gostaram? Muito Então, como a gente não pode deixar de finalizar com a nossa frase, né? Porque quando o assunto é bom E emocionante. é Égua do Papo! Valeu, galera. Tchau. Tchau. Olá, galerinha do Égua do Papo Podcast. Passando aqui para lembrar vocês que neste último domingo foi o Dia dos Pais e eu queria deixar uma mensagem para o meu herói sem capa. Gente, meu pai se chama Caio e ele sempre me apoiou em tudo. Ele sempre me incentivou no esporte, eu pratico karatê e toda a frustração que eu passava, meu pai sempre ia lá, me consolava. Então ele sempre me ajudou muito na minha parte emocional, me incentiva, me ajuda em tudo que eu preciso. Eu posso contar com ele de qualquer forma. E eu queria, pai, que o senhor soubesse que o senhor também pode contar comigo para qualquer coisa. Eu te amo muito. Beijo. Oi, amor. Passando para te agradecer pelo pai maravilhoso, atencioso e sempre cheio de cuidado e zelo com a gente, né? A Vivi te ama muito. Ela não cansa de falar isso todos os dias e dizer que tá com saudade de você. E eu não errei no pai para minha filha. Você é um pai maravilhoso, espetacular. E a gente te ama muito. Beijo. Papai, eu amo o senhor. Eu adoro suas histórias da noite. É muito engraçada. E você é meu herói. Te amo.